Olavo era querido por todo mundo, né? Tabatinga, Letícia, todo mundo conhecia o Olavo e gostava dele. Aí um dia eu fui visitar o Olavo bem cedo, né? Bem de manhã, bem cedo. Aí ele perguntou para mim, Paulo, você já tomou café? Eu falei, não. Ah, então vamos. Eu pensei que ele fosse. Isso foi logo quando nós chegamos lá, né? Eu pensei que ele fosse me levar para uma lanchonete, algum lugar para tomar café, né? Aí saímos caminhando, passamos em frente ao convento. Aí ela falou, bom dia, madre fulana de tal, que eu não lembro. Ela falou, bom dia, senhor Olavo, o senhor já tomou café? Não, então entra. Então, estava servindo o café. Seu Olavo, muito querido. De Então, bobo aí, também de bobo também não tinha nada, né? Nada. não, não tinha, não. Não. Então, aí a gente ficou 4 anos e Voltou para depois Manaus. voltamos para Manaus, né? Voltamos para Manaus, aí ficamos muito também, claro, envolvidos com o projeto, né? Tanto ele como eu. E aí começamos lá, claro, com as comunidades, que era muito importante, né? Não só como instituição, mas trabalhar com as famílias, com aqueles bairros adjacentes, enfim. Foi um grande, grande aprendizado, né? E depois, muitos anos, aí Samaré, minha filha, nasceu, né? Nasceu em Manaus também, e passaram anos, e aí a gente decidiu, como tinha a questão do templo, né? Para os amigos que não conhecem, tem um templo sul-americano em Chile, né? Que foi há alguns anos atrás Tem essa inaugurado. foto aí, né, Susan? Essa foto do seu lado direito aí, né? O templo com a sua família, né? Pega aí, mostra. Posso pegar? Dá para sair aí? Dá. Essa Aí. foto tem muito significado, porque Levanta ela um pouco, não está dando para ver, não. aqui é Aí. o templo, né? O Não, vai ter templo, que tampar o seu rosto, senão não vê a foto. como? Levanta um pouco mais, senão não vê a Assim? foto. Aí Tá sim, bom? isso. Tá ótimo. O que vocês estão vendo aqui atrás, para os amigos que não conhecem, é um dos templos de adoração Bahá'í, construído pela fé Bahá'í, mas em que é para todas as pessoas. No Chile, o templo do Chile. Este templo se situa no Chile, mas nós temos templos de adoração em Estados Todos os Unidos, continentes. África, isso, temos em África, Austrália. Esse é o mais recente de Sudamérica, ok? E todos os templos de adoração da fé Bahá'í têm 9 portas, né? Que representam as 9 grandes religiões, né? Cristianismo, budismo, zoroastrianismo, Bahá'í, muçulmano, islã, muçulmano, enfim. E que todas as pessoas são convidadas e são muito bem-vindas para entrarem e fazerem as suas orações. Então, quando a gente foi para Chile, um país que nós ficamos há 3 anos apenas, foi também com o intuito, porque naquela época, hoje não tanto, mas naquela época se precisava muito de amigos que pudessem ajudar, porque era recente a inauguração do templo, né? Então precisava de pessoas que pudessem servir. Então fomos E essas Paulo, pessoas aí são quem? Fala quem para nós. Paulo, minha filha Samaré. Levanta um pouquinho, porque está dando. Aí, Sim. aí, aí. Aqui é o Paulo, claro, Samaré, minha filha, eu e o William, meu filho. Muito bem. Naquela época, fomos nós 3, né? William continuou em Manaus, porque estava com seu trabalho, o escritório, ele se formou em Direito e ficou lá. Só que ele vinha nos visitar. E quando visitava, era recorrente a gente, nós 3, servirmos no templo como pessoas que você recebe, sabe? Fica na recepção, Sim. recebe visitantes, fala um pouco sobre a fé, fala um pouco sobre o templo,
do qual é o objetivo do templo, porque foi construído, e vem um número muito enorme de pessoas de qualquer Uhum. lado do mundo para conhecer o Templo Bahá'í, né? Tudo bem. Pode colocar lá, Suzano, você vai ficar Posso? cansado. Então, o que aconteceu? Aí, numa dessas visitas e com coronavírus, William veio nos visitar e ficou lá, ficou meio preso. A fronteira fechou. Fechou. Toda vez que ele queria comprar passagem para voltar, porque ele tinha o trabalho dele para fazer, tinha inclusive uma sócia. E como é que ficou o trabalho dele? Depois ele teve que se desfazer. A gente já decidiu voltar para o Brasil e aí ele voltou com a gente. E aí a gente escolheu Indaiatuba, em que hoje estamos em Indaiatuba, já Grande faz. Indaiatuba. Essa Indaiatuba está muito famosa, meu Deus do É, céu. janeiro agora, 2025, vai fazer 4 anos que a Três, gente. né? Não, 21. 4 anos que estamos aqui. Não, 22, 23, 24, 25. 3,5. Não, Não, é vai 4. fazer 4 anos. Então, vai fazer 4 anos e estamos aqui. E claro que para escolher estar aqui como pioneiros, teve vários elementos, né, Paulo, que a gente Uhum. levou em consideração, mas primeiramente é claro que é porque é uma comunidade que era uma comunidade que, graças a Deus, agora está crescendo muito, e era uma comunidade pequena e que precisava, né? Então, eu acho que todo pioneiro, de alguma forma, leva essa questão muito a sério e muito em consideração para sair de um lugar e ir para outro lugar, né? Sim. Porque o objetivo realmente é servir, né? E aí, teve algum episódio que vocês, já nesse período que vocês estão. É engraçado isso que vocês falaram, não falou, não, 3 ou 4. Você sabe como é que a gente mede o amor que as pessoas têm pelo lugar que elas estão? É assim. Você chega no. Eu cheguei uma vez em Belém, foi em Quaraci, naquela grande Belém ali, né? Nós estávamos numa reunião com a comunidade, e aí eu falei assim: quem é a primeira pessoa? Eles estavam falando sobre que aqui a comunidade é antiga, não sei o quê, e teve fulano, citaram Olavo, citaram José Carlos, um monte de pessoas que já passaram por lá. Eu falei: e quem aqui é o Bahá'í mais antigo? 3 pessoas levantaram a mão. E aí as 3 pessoas ficaram brigando uma com a outra. Fui eu, olha, olha, eu sou da época que. Então, assim, isso demonstra o amor, entendeu? Que a pessoa tem pela Sim. fé, nesse caso. Quando é o caso assim, moramos aqui há 3 anos, há 4, há 3, é 4, é o amor que você já tem por aí, entendeu? E outra coisa que mede o amor que o pioneiro tem pelo lugar, eu sempre pergunto para esse, quando eu encontro pessoalmente com um pioneiro, eu pergunto: quando você viaja para qualquer lugar, por exemplo, quando vocês viajam fora de Indaiatuba, vem aqui para o Soltanier, aqui em Mojimirim, ou vai a São Paulo, ou vai ao Chile, vai a qualquer lugar, quando vocês voltam para Indaiatuba, o sentimento é que vocês estão voltando para casa? Sim, É lógico. Isso, sim, então esse sentimento, eu E estou é o voltando. melhor lugar do mundo, né? A casa da gente. Viu? sim, Oi? sim. O melhor lugar do mundo é a casa da gente. E Não, a pois gente é, se mas aí sente em casa. se o A pioneiro gente sente que está voltando, que vocês não são daí, nenhum dos Não, dois. não, Mas se vocês sentem que estão voltando para casa, o amor de vocês exatamente, já é aí, é a casa de vocês. Isso é exatamente. muito bonito, sabe? Muito bonito. Isso, esse sentimento, Padinha, é sentido pelos 4 da família, Que né? ótimo, que Isso também é ótimo. muito importante. E a comunidade de Indaiatuba é uma comunidade muito bonita, está crescendo, né? E tem pessoas, tem amigos maravilhosos, né? Que mutuamente estamos nesse processo, né, de serviço, né? Tem outros pioneiros, né? Alguns vieram antes, apesar que na época que a gente veio,
vieram várias famílias, né, ou casais, quase na mesma época, né, Isso é e importante, porque fortalece, sabe? Muitas famílias assim consolidadas, com muito sim, Uhum. amor pela fé, como é o caso de vocês e de outras famílias que aí residem, fortalece, sabe? E outros amigos que não conhecem a fé vão ter a oportunidade de conhecer pessoas que dedicaram, e como vocês, que dedicam a vida para levar essa mensagem de Bahá'u'lláh para outras pessoas, né? com Então, certeza. isso é muito importante. Eu acho que é isso que é o pioneirismo, ou seja, é, você falou muito bem, quando você vai de um lugar para outro com esse espírito de servir, de contribuir de alguma forma, né? Nessa revelação tão grandiosa, né? E o que que a fé Bahá'í deseja? A fé Bahá'í deseja a melhora do mundo, né? sim, Então, por isso que é tão importante também, e os Bahá'ís estão envolvidos, e não só Bahá'ís, pessoas que realmente se preocupam com a melhora do mundo estão envolvidos e conhecem o processo do Instituto, que é muito importante, né? Que é uma educação realmente que envolve desde criança até pessoas adultas, né? verdade. Agora, eu acho assim também, sabe, dentro da fala de vocês, é uma fala muito comum a praticamente todos os pioneiros com os quais a gente conversa. Esse amor é um amor irrestrito, né? A gente tem que ser irrestrito como o vento, né? Tem que ter esse amor que vocês têm pela cidade, que é onde vocês estão. Quer dizer, nós todos temos que ter amor pelas pessoas que moram nessa cidade, porque a gente sabe que não tem nenhum lugar que só tem gente boa ou que só tem gente ruim. Todos os Exato. lugares têm gente boa e tem gente que não são tão boas assim. E por isso que o mundo está como está. E a gente está aí para ajudar. E não pode ser uma dessas pessoas que está do lado que não é tão bom assim, né? E que, Claro, para mim, eu sempre acho que a melhor e mais poderosa forma de ensinar é aquela receita do guardião, que é através do exemplo. Não adianta a gente ter palavras bonitas, falar um monte de coisa. As pessoas estão nos vendo no dia a dia, é como a gente se comporta. Claro que a gente tem altos e baixos, nenhum de nós é perfeito. A gente está cheio de defeitos, cheio de coisas que precisa ser corrigido e tal, mas tem que ser como uma folhinha, né? Porque hoje vocês estão aí, outro dia vocês estavam em Tabatinga, outro dia vocês estavam em Manaus, outro dia vocês estavam em Santiago, do Chile, outro dia, cada dia está num lugar. Então, esse sentimento também de folhinha ao vento é muito importante. Eu tenho assim uma satisfação de dizer que nenhum lugar onde eu tive a oportunidade de servir a fé como pioneiro, eu fui porque quis. Eu fui porque fui levado. E onde eu chegava, eu gostava, né? Eu fui para Salvador para ficar 6 meses, fiquei 1 ano e meio. Eu fui para Recife com o Gabriel para ficar 2 meses, fiquei 1 ano e meio também. Só Fortaleza que eu fui para ficar 6 meses e fiquei 6 meses. E depois Belém, depois Manaus. Manaus eu fui para um projeto que era para gravação de programa de rádio. Eu e Gabriel era para ficar 6 meses. Fiquei 10 anos. Aí depois de Manaus fui para Juiz de Fora, a convite do Comitê Nacional de Ensino, para também ficar 2 anos. Fiquei 7. Depois saí de Juiz de Fora para Mojimirim, para aqui no Sultaniê, para ficar 2 anos também. Era um contrato assinado. Aí eu fui contratado profissionalmente como pedagogo para administrar o Sultaniê e o Comitê Nacional de Ensino como secretário. Assinei um contrato, nunca vi isso. Tinha salário, 2 anos. Vai fazer 34 que eu estou em Mojimirim. Então, quer nossa, dizer, já comprei até Sepultura, porque é daqui, acho que é daqui para Sepultura. Então, assim, por onde a gente passou, eu e Verônica, grande parte desse período, esses últimos 43 anos, pelo menos, foi com ela casado. Então, nenhum lugar a gente escolheu, mas a gente foi soprado para esses lugares e caímos nele. E realmente eu tenho lembranças maravilhosas de cada um desses lugares. Tem pessoas queridas que moram no meu coração,
por toda a eternidade. Então, eu acho que esse sentimento o pioneiro precisa de nutrir, porque assim ele vai viver mais feliz do que ficar vendo o que eu como, eu não gosto disso, aqui eu costumo, na minha terra não era assim, eu era assado e tal, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que os sentimentos seus tá absolutamente correto, de quando sai daí, o sentimento de estar voltando para casa. Com certeza. É Mas e aí? Aí exatamente teve isso. alguma história, Susan, alguma história que desse período que vocês estão aí, de 4 anos, aconteceu já Sim. alguma coisa que... É que nesses 4 anos, na verdade, posso falar sobre nossa vizinhança? Pode, claro, fala o Sim, que vocês porque eu falam acho que é que vocês quiserem. interessante. A nossa comunidade em Indaiatuba realmente é uma comunidade relativamente nova, sim, mas é uma comunidade maravilhosa e, como eu falei, está crescendo e estamos envolvidos, cada um à sua forma, neste processo de trabalhar com a revelação de Baha'u'lláh, trabalhar com as guias da Casa Universal de Justiça, através do Instituto, né? E nós, particularmente, fazemos parte de uma vizinhança, um núcleo de amigos, que eu acho que já foi comentado anteriormente, porque você entrevistou a Nilu, Sim, Shervin, não foi? Isso. sim, Então, nós fazemos parte deste núcleo em que setembro agora fez 2 anos, então já faz 2 anos e alguns meses que estamos envolvidos fazendo as atividades com crianças e pré-jovens daquela comunidade, daquela vizinhança, e que está realmente dando frutos maravilhosos. São passos e passos que se está se dando numa forma constante, e os frutos estão sendo dados no sentido de que ter pouco a pouco mais contato com as famílias, as mães, os pais que veem as atividades acontecendo, vendo que os filhos estão aprendendo e estarem muito felizes com isso, que é a educação espiritual e humana, né? E vendo essa mudança, né, de atitude para a melhora das crianças, e vendo que as crianças e pré-jovens aprendem novas orações e essa questão da conexão, né, também com divindade. Engraçado que semana passada a gente foi novamente para a vizinhança, para algumas atividades, e temos o grupo de crianças e temos de pré-jovens, e pré-jovens estão entrando com os seus atos de serviço, e o ato de serviço, porque no programa de pré-jovens, para os amigos que não sabem, não é só estudar histórias de vidas, não é só aprender as artes, que é tão importante na fé, a importância das artes, mas também dedicar a seu bairro, a tua vizinhança. Os pré-jovens vão aprendendo e vão implementando pequenos projetos que eles mesmos desenvolvem. E esse primeiro projeto desses pré-jovens da nossa vizinhança foi justamente elas escolheram de trabalho, de dar uma aula para as crianças que elas faziam parte, porque esses pré-jovens são as crianças que foram crianças no grupo anterior, né? criança de Então está ontem. sendo maravilhoso e os impactos estão sendo pouco a pouco sentindo, né? Nosso núcleo só tem gente maravilhosa, cheia de experiência, cada um do seu jeito, né? Acho que é muito salutar comentar. Tem o Shervin, tem a Nilu, tem a Tainá e o Brian, e tem nós quatro, né? Então, mas é claro que a nível de Indaiatuba, falando a cidade,
tem outros amigos queridos que também têm suas atividades, seja um círculo de estudo, seja trabalhando com pré-jovens, enfim, e outras reuniões devocionais que está sendo muito Produtivas, né? produtivas, né? A Assembleia Local já há algum tempo está promovendo uma reunião devocional que acontece uma vez por mês, mas tem muitos contatos amigos que querem conhecer a fé em que nessas reuniões devocionais, além de a propriamente reunião devocional, orações, etc., se trabalha com um determinado tema à luz da visão da fé Bahá'í, né. Então, tem muitas pessoas que estão tendo a oportunidade de conhecer e houve, inclusive, declarações e que já entraram no processo do instituto, de fazerem o livro 1, de se tornarem tutores também. Então, é um processo que vai se desenvolvendo. E isso tudo, é claro, primeiramente com a benção, né, de Bahá'u'lláh, né, e o esforço de cada amigo, né, seja criança, adolescente, participante ou adulto, de alguma forma, seja como promotor de uma dessas atividades, ou seja como participante, está dando bastante frutos, né. É maravilhoso. Paulo queria falar alguma coisa? Não. Paulo, Muitas fala pessoas, pouco. muitas Hein? pessoas, quando está assistindo, depois que termina o episódio, que ouviram vocês, ficam assim, às vezes, porque, como nós sabemos, todos os amigos sabem, esses episódios são gravados, não são ao vivo, embora quando o programa é lançado ao ar, naquele dia, está todo mundo ao vivo, todo mundo pode fazer comentário, pode dar um joinha. Quando eu falo dar um joinha, às vezes a pessoa coloca uma mãozinha lá. Não, não é colocar a mãozinha lá, não, é dar um clique na mãozinha para mostrar que está gostando e tal. Então, aquilo ali, sim, é ao vivo. Nós também, aqui da equipe do Uma Graça de Podcast, participamos, damos boas noites, bem-vindo àqueles amigos que estão assistindo ao vivo. Porque os amigos que assistem ao vivo são uma minoria. A grande maioria assiste depois, porque às vezes naquele horário, naquele dia, tem alguma ocupação e acaba não podendo assistir, né? Certo. Quase que engasguei com a bala aqui. Não podendo assistir, mas muitos assistem e outros comentam depois. Inclusive, eu peço a todos os convidados, como vocês, que quando o episódio for ao ar e terminar toda essa temporada, que nós estamos na oitava, entrem lá no canal Uma Graça de Podcast no YouTube, porque muitos amigos fazem comentários lá para vocês. Ô, Suza, ô, Paulo, gostei demais. E sobre isso, como é que é o negócio lá no Chile, que eu não entendi direito? E aí vocês podem ter a oportunidade de Claro. conversar com essas pessoas. Às vezes eu Tá entro de. certo. Hã? Tá certo. Às vezes eu entro de É. gaiato ali e dou um joinha para a pergunta da pessoa, mas quem tem que responder são os convidados, né? Então, Tá legal. muitos perguntam: o que eu faço para ter esse sentimento seus? Sair de pioneiro, ter essa vontade de sair da minha cidade ou de onde eu resido para servir como pioneiro. Como é que eu fico sabendo onde é que é necessário ter pioneiros ou ter metas? Enfim, o que eu devo fazer? O que eu devo aprender? Porque antigamente a gente saía, na época do Paulo aí, saía com a cara e com a coragem. Hoje a gente tem uma certa preparação, né? Teve até um período que os conselheiros com a Assembleia Nacional promoviam uma chamada orientação a pioneiros, que eram cursos para jovens que gostariam de sair como pioneiros, então eram treinados de antemão para sair para suas metas. O que vocês diriam para essas pessoas que desejam sair, mas que às vezes falta alguma coisa, uma coragem? Primeiro que é muito interessante a administração Bahá'í, porque a consulta é muito importante e, eu posso falar pela experiência da gente, sempre consultamos
seja com a assembleia local, se tem uma assembleia local na sua cidade, seja o conselho regional, ou outras instâncias como Assembleia Nacional, o próprio conselheiros ou MCA, né? E é MCA é o quê? importante, membro do corpo auxiliar. Ah, certo. Sim, desculpe. Então, ou até entre amigos, né? Mas ir como pioneiros, como eu falei, tem suas bênçãos e desafios. Ou seja, uma coisa que é muito importante é a gente ter a certeza de que nunca vamos estar sós, nunca vamos estar desamparados espiritualmente falando, né? Essa confiança é muito importante, né? Outra questão que é importante, onde se precisa, onde que a causa, a fé precisa de nós e de que forma, né? Mas também é claro que temos que ter em mente como é que vamos viver, qual é meu emprego, qual é a minha profissão, se a minha profissão nessa cidade que eu escolhi, quais são as opções, etc. Tem que se fazer também, é claro, uma pesquisa. Mas o ponto fundamental é o amor. É um amor que te move, isso é muito nítido entre esse espírito de pioneirismo, entre os pioneiros, é o amor que te move de um lugar para outro, seja de uma cidade para outra, ou de um país para outro, que, enfim, te ajuda e que você nunca está só. E o Paulo? Que conselho, Paulo, você daria? Olha, é a mesma coisa que ela falou. E a gente tem que saber que o mundo todo precisa. Qualquer lugar que você estiver, para onde você pensar, qualquer lugar precisa de que os barrais estejam atuando, né? Então, é importante também, é lógico que tem alguns lugares que são metas, né, planejadas, e a gente tem uma instituição de planejamento, a Casa de Justiça, que ela que coordena esse trabalho no mundo todo, e como ajudante tem as Assembleias Nacionais, Assembleias Locais e outras instituições, né? Eles podem indicar onde está mais necessitado, mas o mundo todo precisa. Se você vai para qualquer cidade, mesmo que ninguém nunca tenha falado nessa cidade, lá eles estão precisando. Então, e a gente tem que ver realmente como que a gente vai poder sobreviver, né? E ainda, mais ainda, imagino, com o novo plano da Casa Universal de Justiça, né? O plano o inicial, o plano de 9 anos, em que realmente é um chamamento que todos precisam, de alguma forma, se levantar. Não estou me referindo só a pioneirismo, né? Mas estou falando de esse levantamento por amor, né? Dessa questão da melhora do mundo que já foi falado anteriormente, né? De como nós podemos mudar a nossa vida, mas também como que através das guias, através da revelação de Baha'u'lláh, podemos melhorar, né, esse mundo. E que não estamos sós, porque essa melhora do mundo, esse processo não é só para os Baha'is, é para todas as almas, Baha'is declarados ou não, que queiram, tenham isso no coração, que queiram que essa melhora aconteça, né? Na verdade, para servir, você não precisa sair como um pioneiro, né? O seu vizinho está precisando de você. Sim. Você já falou com ele? Então, você não precisa sair de casa para ser pioneiro, para fazer um trabalho pela fé, né? Na sua própria comunidade, você pode servir Na sua rua, no seu bairro. e tá fazendo o melhor serviço que pode, Sim. porque você já conhece essas pessoas já te conhecem, então é muito mais fácil. Verdade, verdade. Eu falo que quando a gente está em qualquer ambiente, no supermercado, cortando o cabelo, no barbeiro, em qualquer lugar, se a gente fala para alguém que nunca ouviu falar
dos princípios da fé, nunca ouviu falar em Bahá'u'lláh, naquele momento está sendo pioneiro para ela. É, Então, é isso mesmo que verdade. vocês falaram, isso mesmo que você acabou de falar. Eu, às vezes, falo isso aqui, já falei inúmeras vezes, tem amigos que assistem, todos, né? Falam, Padinha, eu não aguento mais ouvir você falar isso. Mas é porque ouviu todos, né? Mas quem nunca ouviu vai ouvir pela primeira vez. Mas, assim, por exemplo, aqui no quarteirão que eu moro, na vizinhança aqui em Mojimirim, só nós somos uma família Bahá'í. Então, nós temos um trabalho enorme. Esse fato de todos nos conhecerem, nós conhecermos a todos, isso é um facilitador e, ao mesmo tempo, um dificultador. Porque, por exemplo, nós temos casa aberta assim, para reuniões de oração, temos reuniões devocional toda sexta-feira. Quando nós abrimos essa reunião devocional, 5 anos atrás, quer dizer, mais de 5 anos, foi interrompido durante a epidemia. O Covid A impediu. pandemia. Hã? A pandemia. Pandemia. O que eu falei? A pandemia. Tá bom. Então, impedindo das pessoas virem. E nós fizemos continuamos só fazendo virtual. E hoje nós temos as duas, sexta-feira é presencial e segunda-feira é virtual. A virtual aparece mais gente do que a presencial. Mas a presencial, quando começamos, olha, mais de meio quarteirão veio. Aí eu brincava com a Verônica, que eles vieram foi para conhecer o interior da casa, para dar uma geral. Falar, como é que é a casa do padre e da Verônica? Eles vieram uma, duas vezes. E aí eu falo hoje, quando é virtual, tem alguns amigos aqui, vizinhos, uma vizinha nova aqui, porque aqui todo mundo é proprietário. Então, quando muda alguém, muda para ficar, não muda para. Né? Tem umas duas Aham. casas ou três que são de aluguel, né? Que o proprietário não mora aqui. Mas essa do lado, que era de aluguel, ela passou a ser agora de uma proprietária. Né? Então, essa senhora perguntou se a reunião virtual e tem a presencial, se ela pode vir. Aí nós falamos que pode, mas tem que avisar. A presencial tem que avisar, porque se avisa, vai ter pão de queijo. Se não avisa, vai ter só água. Aí, aí, aí ela riu, né? Porque se não vem ninguém, nós fazemos É. toda semana. Mas haja pão de queijo, ninguém aguenta, mesmo mineiro, toda semana. Agora, se avisa, tem pão de queijo. Aí tem um amigo que a filha vinha e aí avisou. Aí eu mandei o recado, aliás, Verônica que mandou, falando, então vai ter pão de queijo. Aí ela, bom. Aí quando faltava 5 minutos para começar a reunião, ela já estava chegando, o pai mandou aviso, olha, eu também vou. Falei, só tem pão de queijo para sua filha. Porque você passou muito em cima da hora. Então a gente faz essas brincadeiras. Mas é possível a gente fazer de muitas formas convites para que as pessoas conheçam a fé. Sim. Mas nada substitui ao nosso comportamento. Sabe? O Exatamente. comportamento é fundamental, fundamental, fundamental. Às vezes a gente tem uma discussão dentro de casa com o filho, com a esposa, o marido, discute, fala um pouco mais alto e tal. A gente tem sempre que lembrar que, do mesma altura que discutiu, mas eu não concordo com você. Que isso? Não está certo. Essa mesma vozinha tem que uma hora falar, olha, você desculpa, realmente você tinha razão, olha, eu estava muito exaltado. Tem que ouvir a desculpa também. Quer dizer, se Aham. ouviu como se fosse a briga, agora tem que ouvir a voz de paz. Porque o pessoal está atento a gente. Está atento. É. Está cheio de coisas assim. Mas então o conselho é esse, né? E aí, vocês têm alguma história? Porque sempre tem, quando vocês, por exemplo, 4 anos, fazendo essas atividades que vocês fazem aí em Indaiatuba, sempre tem algum acontecimento que fala, esse chamou atenção. Ou até mesmo um acontecimento, porque até agora vocês só falaram das flores, não falaram nem um pouquinho de nenhum espinho. E tem espinho nessas flores. Tem algum episódio, algum acontecimento que vocês falaram, nossa senhora, essa dificuldade, porque nós aqui já passamos por algumas dificuldades que, olha, realmente a gente achou que não ia sair. Deixa eu contar uma pequenininha que aconteceu há muitos anos atrás, só que eu não estou querendo que vocês contem história desse mesmo Tá falar, legal. não.
Mas nós Aham. morávamos em Salvador e a gente tinha aula para criança. Tinha uma escola municipal na Lagoa, na região da Lagoa do Albaeté. E era uma escola municipal que era pago, os professores eram pagos pela prefeitura, mas quem administrava a escola éramos nós, era a Assembleia Local de Salvador. Administrava no sentido de carga horária, de troca, de currículo, e tinha uma influência enorme na escola, mas os professores eram professores contratados pelo município. E tinha uma aula para criança, independente da escola, na região da escola, mas que não era dentro da escola, com crianças do bairro, crianças pobres, era uma espécie de favela. Hoje não chama favela, hoje é comunidade, né? Então tinha uma Aham. comunidade ali. E tinha muitas crianças, eram mais de 50. E nós dávamos aula, até que uma vez nós chegamos para dar aula, era eu e uma outra barraca de Salvador, e nós chegamos, não tinha nenhuma criança. E quando a gente chegava, as crianças estavam de banho tomado, talquinho no pescoço, toda Aham. arrumadinha para a aula, sabe? Não tinha ninguém. Aí nós perguntamos: o que houve? Uma criança foi assassinada. Uma criança foi morta de uma maneira de ritual de magia negra. Tinha lá um banda, quimbanda, essas coisas de magia, e tiveram que sacrificar uma criança. Pegaram uma criança lá e a criança foi morta. E aí falaram que foram os barrais que mandaram fazer isso. Não. Até provar que focinho de porco não é tomada, É. aí sumiu as crianças. E aí nós insistimos, aí apareceu uma criança. Essa dona tinha uma influência grande ali na vizinhança, na comunidade. Essa dona conseguiu que viesse mais duas, então já eram três crianças. E assim foi durante quase um mês, até que a polícia descobriu quem foi que matou a criança. Como é que foi, como é que aconteceu, qual foi o tipo de ritual. E aí pronto, nós. Ainda teve histórias de que nós queríamos levar as crianças para a guerra, que na época era o auge, era a guerra do Vietnã. E levar para a guerra, a gente não dava sustento nem para nós, a gente comia pão com manteiga e café com leite, não tinha nem comida. Vai levar a criança para a guerra? Aí descobriram quem foi o crime que aconteceu e as crianças começaram a voltar. Então foi um episódio assim, sabe, muito espinhoso, muito dramático. Mas Complicado. nós perseveramos, claro que muita oração, muita epístola do fogo, mas eles conseguiram desvendar o crime e pronto. Então, É, tem graças a outros Deus. acontecimentos também que dificultam a gente a fazer, realizar atividades, às vezes intriga, às vezes outras religiões, outras igrejas se sentem ameaçados, não pensa que nós estamos aí para somar, como o Sussa explicou, que o Templo Bahá'í tem 9 portas, cada uma homenageando uma religião. O que a gente quer é que todas as religiões se unam, porque Deus é um só. E esse pessoal parece que Deus é um comerciante que está querendo ver quem que faz o melhor venda do seu negócio, né? Então, vocês têm alguma lembrança de alguma Não, acho que dificuldade? a gente sempre tem dificuldade, né? Mas nenhuma nesse nível que Não, você nesse está nível falando. não. Eu só Não. contei essa porque me veio na cabeça, né? Eu gostaria de falar assim. é, Vamos falar de Indaiatuba, porque estamos aqui, né? Pode ser de qualquer Nessa, lugar, viu? pode ser. Pode. É, Hum. nessa, por exemplo, né, nessa vizinhança que eu falei que já fez mais de 2 anos que estamos aí, no início, não é que chegou a esse nível, sim, mas tinha, sim, algumas denominações religiosas, pessoas que eram de outras crenças, etc., tinha certa, vamos dizer, não desconfiança, resistência, essa é a palavra. Mas graças a Deus, com o tempo, viram que realmente o que as pessoas que estão indo lá queriam era trabalhar com as crianças, eh, com o objetivo realmente de uma educação pautada, né, na de eu ser uma criança melhor, me tornar um adulto melhor, de desenvolver minhas qualidades da importância de oração,
etc. Então, hoje podemos dizer que, pouco a pouco, essa resistência começou a diminuir, né? Agora, é Uhum. que eu estou servindo, a gente faz parte somos membros da Assembleia Local de Indaiatuba, mas eu sirvo também como coordenadora regional do Instituto, né? Então, se teve um dos agrupamentos que não é em Indaiatuba, ano passado, retrasado, não me lembro bem, que a resistência era muito maior. Não da parte das crianças, né? Mas a resistência era maior, e quando falo crianças, não é que só tivesse aula para as crianças, aula espiritual para as crianças, tinha outras atividades também, mas que pouco a pouco foi minado, porque depois que conhecem o que se propõe, né? Então as coisas tomam ficam diferentes, fica mais fácil. Mas posso dizer sim que foram alguns desafios não muito pequenos, mas que graças a Deus foram sanados, né? Agora, aqui em Dayatuba, na vizinhança, na atividade que a gente realiza com mais os outros dois casais que eu mencionei, no início, sim, mas está acontecendo uma coisa interessante que você percebe que mesmo aquelas pessoas que tinham certas restrições, ou da parte delas, ou da parte da própria família dessas pessoas, estou falando de adultos, agora se construiu uma amizade interessante, em que envolve um espírito de confiança, né? E que entendem que nosso objetivo com trabalhar com este bairro, estarmos envolvidos, de convidá-los para estarem eles também, independente de religião, envolvidos no processo dessa construção, né? Independente de religião. Então, eles ficam mais tranquilos. Eles não estão aqui para outros objetivos, digamos, obscuros. E a coisa está tomando outro formato, as pessoas estão mais abertas, estão mais solícitas, estão querendo mais, vamos dizer, se aproximar, que isso também é muito importante, sejam pais, sejam mães, sejam parentes de alguma forma, familiares dessas crianças, ou até cuidadoras, né? Que estão nesse processo ajudando e entendendo como que acontece e quais são os objetivos. Muito bem. Eu acho que você citou duas coisas aí que são fundamentais. Uma é perseverança. As coisas não vão acontecer e não acontecerão de repente. Não tem a mínima possibilidade da gente plantar uma semente e amanhã colher o fruto. Não tem. A natureza não dá saltos. Então, quer dizer, é a mesma coisa esse processo. Tem que ter paciência, tem que regar, tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter paciência. Olha, tem que ter coisas que às vezes a gente não tem, mas que por causa disso a gente vai desenvolver e vai passar a ter. Teve um desses episódios, que eu não lembro agora exatamente quem, mas eu tenho a impressão que foi até aí, em Dayatuba, amigos daí, que relatou um fato tão significativo de dificuldade. Mas, na verdade, a dificuldade que eles relataram foram dificuldades assim de aprendizagem. A gente também tem que ficar ligado para aprender coisas novas, né? Principalmente nós que já estamos assim, já somos de outra geração diferente da geração dos nossos filhos, pensamos diferente. Hoje eu falo, telefone, a gente já paga a internet. Telefone é de graça. Os caras não ligam telefone mais, manda mensagem. Eu nunca vi uma doideira dessa. Falou, mano, vou mandar mensagem para o senhor. Falou, pô, liga para mim, caçamba. Em vez de mandar mensagem, né? Quando a gente pagava caro interurbano, a gente ligava por telefone. Mas, enfim, então o cara, eles contaram, ele contou o seguinte: que tinha uma criança, eles davam aula numa vizinhança, numa comunidade, e eles estavam caminhando, uma coisa mais ou menos assim,
e uma das crianças da aula estava sentada num banco da praça. E aí estavam dois amigos caminhando, dois amigos barrais que trabalhavam com as crianças. Sentou do lado da criança e, como é que vai? Por que você está aqui? Não teve aula hoje? Ficou conversando com a criança, e a criança conversando com eles. E uma professora, que não teve aula naquele dia, e uma professora viu dois rapazes conversando com uma criança. Já quis lá saber, o que vocês estão aí conversando? Quem são vocês? A professora já ficou preocupada, porque o mundo que a gente vive hoje, eu falo, quando eu vejo uma criança, eu adoro criança, nossa, tem amor, paixão por criança. Eu acho que menina, eu não tive uma menina, eu acho que se Deus me der neta, eu já falei com meus filhos, se vier passear aqui em casa, não sai, vai ficar por aqui. Então, para mim, menina é miniatura de mulher e menino é miniatura de homem. Eu acho a coisa mais engraçadinha. Eles não têm mentira, não tem nada. Você pergunta, eles falam na lata, né? Então, eu adoro criança. Mas hoje eu já não faço mais como antigamente. Quando eu via uma criança, a criança dava meio sorriso para mim, eu já abraçava, já carregava, já beijava. Hoje eu não faço mais, não. É diferente, Porque hoje já. Oi? é diferente. É diferente. As coisas mudaram. Então, hoje. Esse exemplo que você dá já aconteceu na nossa vizinhança, só que hoje o que está acontecendo é que, mesmo que tenha não uma mulher, mas um homem com os pré-jovens ou com as crianças, está se tornando para os que estão vendo, né, que estão vendo essas atividades e tal, algo natural, Sim, é. impressionante, É. algo natural. Isso está facilitando, ou seja, Sim. foram desafios que foram ultrapassados e estão se tornando algo natural. Exatamente. Né? Esses rapazes concluíram a história quando a professora se aproximou, e quem são vocês? E tal, a menina, a criança foi e falou: não, é o tio Fulano, que dá aula para nós, e dá aula para não sei quem, para não sei quem. E a professora lembrou que, de fato, tem uma aula, que não é uma aula da escola, que é uma aula de educação moral e espiritual, porque eles aprenderam. Eu comentei isso no episódio deles. Eles aprenderam que tem que ter mais cautela do que antigamente, mais Sim. cautela do que a cautela, né? Então, É. é isso que você estava falando, que eu achei muito importante, eu lembrei desse fato, que a gente tem que ter esse cuidado, não pode mais ser pura pureza, pura Exatamente. ingenuidade, porque, infelizmente, o mundo não é mais, o mar não está mais para peixe, né? Isso. Então, é essa situação. Mas É que essa são perseverança que você. processos de aprendizado, né? É, A gente vai aprendendo enquanto. Por isso que é interessante o fazer, porque com o fazer, claro, através das guias, mas com o fazer é que você vai aprendendo e vai construindo novos degraus, pontes com a realidade. A realidade de cada local é muito importante. A realidade de cada, seja vizinhança, bairro, onde você está servindo, a realidade daquelas pessoas é muito importante. E você não pode entrar de supetão e, mesmo que tenha a boa vontade, mas tem que respeitar e aprender com a realidade que as pessoas vivem. é muito importante, mas essa perseverança que você citou, para mim também é fundamental, porque Fundamental. a gente aí. tem que entender que não dá para ser o resultado sair tão rápido quanto o nosso coração deseja. A gente deseja que seja o mais rápido possível, porque não tem tempo. Outro dia o Paulo estava na frente lá do Banco Mercantil, lá na Praça 7, vendo a banca da editora Barrais. Isso tem quase 50 anos. Entendeu? Já voou esse tempo, né? Quer dizer, então, 50 anos também exagerei, né? Mas, de qualquer maneira, é muito tempo. Não, é mais ou menos, está próximo disso aí. Pois é, então, já passou muito tempo, mas não parece que passou, né?
Então, ao mesmo tempo que a gente não pode perder a oportunidade, a gente tem que ter cautela, né? Gente, eu sinto que nós podemos ficar aqui assim, umas 5 horas de conversa, porque realmente história não falta, né? E essas experiências que vocês relataram foram simplesmente maravilhosas. A gente tem muito a agradecer. Mas como nós dissemos no início do nosso Uma Graça de Podcast de hoje, dessa 8ª temporada, nós vamos até a 9ª temporada. Depois da 9ª Opa, temporada, como diz lá a escolinha do professor Raimundo, a gente passa a régua, porque. Começa outra. Oi? Passa a régua e começa tudo de novo. Pois é, passa a régua e vamos ver se Deus permite. Mas eu falo sempre, eu já comentei com vocês, quando termina um episódio, eu sugiro para os convidados, ou para o convidado e convidada, que façam uma oração de gratidão, porque o Bahá'u'lláh foi muito grato, foi muito carinhoso, muito misericordioso conosco, de ter dado a oportunidade de vocês servirem como pioneiros, prestar esse relevante serviço que vocês prestaram, e de eu estar podendo ouvir de vocês essa história e relatar e gravar em vídeo e áudio, e mandar para a Assembleia Nacional, se ela desejar, guardar num cofre a 7 chaves e ficar aí por uns 100 anos, quando o historiador daqui a 100 anos vai ter material para poder fazer pesquisa à vontade desse começo do século XXI, né? Então, como no início nós não apresentamos vocês, nós também não despedimos. Então, as despedidas são de vocês, mas registro aqui o nosso profundo agradecimento ao aceite seus. Foi realmente uma bênção de Deus ter podido contar com a experiência de vocês relatada aqui nesse nosso Uma Graça de Podcast. Muito obrigado e um beijo bem grande para vocês. E as palavras finais são suas. o prazer foi nosso, Padinha, sinceramente. O prazer Nós, foi nós nosso. é que agradecemos essa oportunidade também de estar aqui falando com você e com muitas outras pessoas, né, que vão assistir nosso vídeo. Então, a gente agradece profundamente e, como você disse, né, vamos fazer uma oração, mas depois que a gente encerrar a tela aqui. Com certeza. Com Exatamente. Se certeza. vocês quiserem mandar algum recado para os espectadores, às vezes eles ficam desejosos de ouvir algum conselho final. Pô, não pensei ainda, me pegou de surpresa. Não, Não, eu acho que esses vídeos são interessantes porque você tem a oportunidade de ver a história de vida, né, de muitos pioneiros, né? E você está falando que está na 8ª temporada. temporada? Isso, né? Então imagina quantos amigos já passaram, né? Fizeram a mesma coisa que hoje a gente está sentada aqui fazendo, e para as outras pessoas que estão ouvindo realmente é uma aprendizagem mútua, né? De ver que pioneirismo, ter o espírito de pioneirismo, ir para algum lugar ou não ir, ou ficar até no seu, onde você mora, mas ter o espírito de servir, que importa, né? E aprender, assistindo esses vídeos, você aprende com a experiência de vida de outras pessoas que também já passaram por isso. Então, nós que temos que agradecer de você por esse espaço e muito obrigada mesmo. Espero que esteja tudo bem, né? Realmente, quando sentamos aqui foi com espírito unicamente de ter esse sentimento de aprendizagem, porque quando você também fala sobre sua história de vida, você vai nas memórias, e quando você vai nas memórias que muitas vezes deixou para trás, né? Você descobre novas descobertas. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas essa Perfeitamente. reflexão também serviu muito para nós, né?
e o que proporcionou foi justamente essa gravação, da gente refletir sobre o que passou e o que virá na nossa vida. Muito Muito bem, muito obrigada. bem. Estou muito feliz, estou muito feliz. Um beijo bem grande para vocês, para Samaré, para o William, essa Obrigada. família maravilhosa. E já tem Obrigada. neto, né? Já tem Para neto? vocês também, né? Ainda não. Ainda 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 não, não. né? Ah, meu Deus do céu, eu Ainda sou não. doido para ser avô também. não. Então, tchau, muito obrigado. Tchau. Grande abraço.